Caros irmãos, caras irmãs, nós hoje celebramos esta grande memória, esta grande solenidade, melhor dizendo, a solenidade da Assunção de Nossa Senhora aos céus, sua subida gloriosa, transfigurada ao reino dos céus. Mas, para ser sincero, nós não temos muitos elementos sobre as Sagradas Escrituras, especialmente, sobre os quais se basear essa solenidade, essa liturgia. Onde está nas Sagradas Escrituras que Maria morreu, que ela foi enterrada, que ela subiu aos céus? Nós não temos. Além disso, não temos o menor paradeiro a respeito do que aconteceu com o seu corpo. Não temos paradeiro algum do seu corpo. E é curioso notar isso porque na Europa inteira, particularmente na Itália, a cada esquina tem uma igreja, e dentro dessa igreja tem um corpo de um santo. Os cristãos desde o princípio entenderam que o corpo é sagrado, e uma vez que a pessoa se santifica, aquele corpo é santificado junto, é glorificado junto, e por causa disso eles guardavam o corpo com todo cuidado. Inclusive, gente, é muito comovente você, diante dessas relíquias, se lembrar: meu Deus do céu, quanta história tem aqui guardada. Você, diante dos ossos de São Pedro que estão lá, debaixo da Basílica do Vaticano, foram encontrados agora, em meados do século passado. Todo mundo acreditava que estava lá, sempre disseram que estava lá, até que Pio XII falou: muito bem, então vamos provar, façam as escavações debaixo da Basílica, e encontraram. Está lá a caixinha com os ossos de São Pedro. A gente consegue ver, imagina, guardaram o corpo de São Pedro. É claro, quem era São Pedro para a igreja? O primeiro Papa, a importância que ele tinha. Guardaram o corpo de São Paulo, está lá, guardado, na Basílica de São Paulo, fora dos muros. Impressionante, uma basílica impressionante, o seu túmulo lá, e logo atrás do túmulo, o corpo guardado. De tantos e tantos outros santos. Meus queridos, essas pessoas, por grandiosas que sejam, perto de Nossa Senhora, quem são? Nossa Senhora está muito acima. Tanto é que no céu ela foi coroada como rainha dos anjos, inclusive. Ela foi colocada acima de todos os anjos, inclusive. Justamente por isso, dada a grande importância que Maria tem para toda a igreja, e os apóstolos sabiam muito bem disso, muito bem, apesar da Sagrada Escritura ser bastante discreta com relação à figura de Nossa Senhora, por razões históricas da época, não nos convém entrar nesse assunto agora, mas eles sabiam da grande importância que ela tinha. Ela estava no dia de Pentecostes, quando a igreja recebeu a sua força vital, era ela e os apóstolos. Como que ela não seria importante? Apesar disso, onde está o seu corpo? Quando ela morreu? Do que ela morreu? Quem estava junto quando ela morreu? Quem enterrou o corpo dela quando ela morreu? Os apóstolos estavam todos presentes? Ficaram sabendo e voltaram para Jerusalém para fazerem o velório de Nossa Senhora? Eles esperavam pela sua ressurreição? Eles viram o seu corpo ressuscitado subir aos céus como o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo? Nem o Globo Repórter daria conta de responder essas perguntas. Impossível saber. Impossível. Mas, ainda que historicamente nós não saibamos os detalhes do que aconteceu, a fé da igreja é muito sólida. Ela ressuscitou e ela está no céu. O que aconteceu? Se ela morreu, se ela dormiu, se ela passou deste mundo para o outro mundo, nós não sabemos. No século IV depois de Cristo, portanto, mais ou menos uns 300 anos depois do surgimento da igreja, mais ou menos uns 300 anos depois da sua morte, se tem notícia no século IV do primeiro registro em relação à dormição de Nossa Senhora. Essa ideia de que ela teria dormido e não teria morrido. Por quê? Todo mundo vai morrer, certo? Mas Nossa Senhora é grande demais para morrer. Olha a ideia, gente. Olha como o negócio era grande já no coração das pessoas, como a devoção a Nossa Senhora já era muito grande. Ela não pode ter morrido, ela só dormiu. Grande que era, gloriosa que era, ela só dormiu. Isso pegou bastante na igreja mais oriental,
eles desenvolveram essa ideia. Logo começou-se a falar do trânsito de Nossa Senhora, da sua passagem deste mundo para o outro mundo, em corpo e alma. E depois começou a se falar da morte de Nossa Senhora. Eu sou mais tentado a acreditar, não há posição absoluta com relação a isso, dogmática, não há, mas eu sou mais tentado a acreditar que de fato ela morreu, foi enterrada, passou 3 dias dentro de um túmulo, ressuscitou e subiu aos céus. É grande demais, e justamente porque está em paralelo com a história do seu filho, e faz muito sentido que seja assim, já que Jesus, sendo o novo Adão, que veio para restaurar a humanidade e vencer todos os inimigos, inclusive a morte, e ele venceu, aos olhos de muitas testemunhas, Maria, que é a nova Eva, não ia vencer a morte? Não ia também ela passar por todas as etapas da redenção que o seu filho passou? Ela que é a nova Eva? Santo Afonso Maria de Ligório também é dessa opinião, de que ela morreu mesmo, né? Nós não sabemos de que tipo de morte foi, doença, qualquer outra coisa. Acho difícil dizer que foi morte matada, como a dos apóstolos. Acho que não temos nenhum registro a respeito disso e nenhuma suposição. Provavelmente morreu porque chegou a hora, o tempo de vida dela acabou, e ela então foi para o reino dos céus. Mas com relação a isso, nós não temos registro e nós não podemos afirmar com certeza. O que importa é que ela passou desta vida para outra como seu filho Jesus, e hoje reina nos céus em corpo e alma, junto com Cristo, para nos ajudar a trilhar o caminho da salvação. Mas, meus irmãos, o que é que importa para nós esta solenidade? Nossa Senhora está nos céus, completou a corrida, guardou a fé até o fim, como São Paulo, e de modo muito mais glorioso do que São Paulo, está nos céus em corpo e alma, intercedendo por nós. O que é que nós podemos aprender com esta solenidade? Bom, olhar para Nossa Senhora tão livre, deixando esta vida para seguir a vida eterna, para seguir o reino dos céus, para entrar no reino dos céus, ela que tão livre subiu, tão livremente subiu ao reino dos céus, esse fenômeno deveria nos fazer o seguinte, nos levar a fazer o seguinte questionamento: Maria sempre quis o céu, ela que é imaculada, sempre desejou estar maximamente unida a Deus. Só que para ir para o céu, tem que morrer. Eu tenho certeza que vocês querem o céu, certo? Acho que ninguém aqui tem como projeto de vida o inferno. E se tiver, meu irmão, minha irmã, que não é o seu lugar, né? A gente tem que repensar os projetos aí. Aqui nós estamos lutando pelo céu. Ótimo, todos queremos ir para o céu. Então vamos começar a rezar nessa intenção. Senhor, manda fogo sobre nós, Senhor. E não é só o Espírito não, manda fogo mesmo. Taca fogo nessa paróquia que nós vamos morrer todo mundo hoje, vai todo mundo para o céu. Oba! Acho que não, né? Aí começam as desculpas. Ai, Senhor, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Meu filho acabou de nascer, minha bênção de Deus. O senhor acha? Não precisa agora, né? Ai, Jesus, eu sou recém-ordenado, só 3 anos de padre, tem tanta coisa para fazer, né? Paróquia São José Operário agora que parece que começou a entrar no eixo, né? Ai, Jesus, tem tanto trabalho ainda para realizar. Não, meus pais ainda estão vivos, Jesus. Não é bom, né, que os filhos morram primeiro do que os pais, né, Jesus? Dá mais um tempinho, mais uns 5 anos, mais uns 5, 10 é bom, 10 é bom. O que é que nos impede de ir para o céu? Se o Senhor aparecesse agora e dissesse: você tem 2 opções, permanecer vivendo a sua vida ou ir agora para o reino dos céus, mas sabendo que você vai ter que morrer. O que é que te impediria de escolher o céu? Falar que nós queremos ir para o céu é fácil, né? É bem fácil. Quero ver de fato querer e se mover para isso. Não precisa se matar, gente, Deus me livre, né? Onda de suicídio acontece no bairro Dom Aquino, promovida por um padre, pelo amor de Deus, né?
Não é isso. A nossa vida tem um grande valor, imenso, mas muito maior do que este valor é o valor do reino dos céus. E Maria teve isso muito claro diante de si desde o início. O seu coração foi livre desde o início, desapegado desde o início. Nós não queremos morrer porque somos apegados a inúmeras coisas. Há coisas que às vezes nem são pecados, mas são apegos. E quantos são os apegos? Quantos? Coisas às vezes que são bastante óbvias e todo mundo vê que a pessoa é apegada, que ela é apaixonada por aquele modo de vida, por aqueles bens que ela possui, por aquele marido que ela tem, pelos filhos dela. Ela é apegada nos filhos dela. Padre, que horror, tem que abandonar os filhos? Jesus quem disse: quem não for capaz de deixar para trás pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha, esposo, esposa. Se ele falasse sogra também todo mundo ia concordar, né? Ah, sim, não, eu vou deixar. Te seguirei, Senhor, te seguirei, né? Mas quem não for capaz de deixar tudo isso para trás, não é digno dele. Mas isso significa abandono? Não, não é abandono, é desapego. É saber colocar o que vem em primeiro lugar, de fato, em primeiro lugar. Imaginem só Nossa Senhora, que recebe várias doações de véus para ela usar naquela época. Naquela época as mulheres usavam véus também, exteriormente, né? Por causa do sol e tal, era uma tradição. E ela tem vários véus, vários tipos de véu. Ele tem um véu preto, um véu marrom, um véu um pouquinho mais cinza claro, um véu marrom mais claro, um véu marrom mais escuro. E aí ela tem que fazer a viagem para Belém, para o recenseamento, onde vai nascer Jesus. E ela fala para José: olha, eu vou num burrinho e no outro vai a nossa mala, porque imagina se eu vou conseguir ficar sem os meus véus. Eu tenho que trocar. Não dá para ficar com o mesmo. Imagina se eu vou ficar sem todas as minhas sandálias, os meus sapatos. Eu tenho que levar comigo. Aquela sandália de gladiador, né? Que é o que a gente acha que o povo usava naquela época. Então Maria tinha várias. Imagina só, vou deixar na minha sapateira lá em Nazaré, minha vizinha vai ficar de olho, vai pegar. Não posso, vamos levar com a gente em Belém. Então para isso a gente vai precisar de um outro burrico. E também, José, você não pode ficar assim desgualepado, né? A gente tem que levar suas roupas, né? Então vamos pegar um terceiro burrico, um quarto. Aí lá vai José na frente, pobre coitado, carregando, segurando 4 burros, porque tem que levar tudo. Não casa, né? Não entra na nossa cabeça. É impossível que tenha sido assim, porque de fato não foi. Nossa Senhora, ela permaneceu a vida inteira desapegada de absolutamente tudo. O seu olhar sempre esteve voltado para o Senhor. Por isso, quando chegou o momento de passar desta para outra vida, ela foi livremente, desejosamente, pronta. Ela estava pronta, absolutamente pronta. E nós podemos ver a vida de Nossa Senhora em 3 partes, em 3 momentos específicos, 3 grandes momentos. E ver como nesses 3 grandes momentos ela viveu esse profundo desapego, porque tinha um olhar voltado completamente para Jesus, completamente para Deus, melhor dizendo. Desapegada, sim, mas não vazia, plena de Deus. Por isso desapegada. Por isso, no primeiro estágio da sua vida, que vai da sua Imaculada Conceição, no ventre de Ana, sua mãe, até o momento da conceição de Jesus no seu ventre, nós temos aqui uns 13, 14 anos, não sabemos exatamente quando Maria engravidou, mas foi bem novinha, certamente, como era costume na época. Nesse primeiro período da sua vida, pelo que Maria vivia? Pelo que? Ela vivia por Deus. O seu projeto de vida era de ser celibatária, uma religiosa, ligada ao templo e consagrada a Deus, viver completamente para Deus, suplicando ao Senhor: Senhor, manda-nos o Messias, manda-nos o Salvador, Senhor, nós precisamos desse Redentor. Nossa primeira etapa de Maria, nós vemos claramente que ela estava toda voltada para Deus, e de repente Deus ouve as suas orações, só que ela mal podia imaginar como é que se iria realizar esse pedido que ela havia feito nela. E aqui tem início a segunda etapa da vida de Maria.
o momento em que ela precisa cuidar do seu filho, que é aquele que ela havia pedido. E ela passa 33 anos da sua vida, nessa segunda etapa, voltada para o seu filho. O objeto de atenção de Nossa Senhora não mudou. Na primeira etapa era Deus, na segunda etapa é Deus encarnado, ela permanece olhando para Ele. E já no início dessa segunda etapa nós vemos um grande desapego. Maria, que sempre teve certeza da sua vocação, quando o anjo diz: não é isso que Deus quer, Deus quer que você seja a mãe do filho dele, ela prontamente diz: eis aqui a escrava do Senhor, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Desapegada, completamente desapegada, pobre, não só nos bens, porque isso não significa nada, pobreza material não significa nada. Pobre, soberbo, vai para o inferno igual todo mundo. O que importa é ser pobre no coração. E Maria era. Ela não guardava as coisas para si, somente para si. O que ela guardava dentro de si era de Deus, porque ela era toda de Deus. E assim ela viveu esse segundo período da sua vida, toda voltada para Deus. E a vida dela foi sempre um continuado ato de sacrifício, repetido a cada etapa. Coloquem-se no lugar dela. Em relação aos elementos que nós sabemos do Evangelho mesmo, coloquem, você que é mãe, coloque-se no lugar de Nossa Senhora, tendo que dar à luz a um filho num coxo, numa gruta, e depois colocar o seu filho num coxo, tendo que imediatamente fugir para o Egito, porque Herodes quer matar o menino. Seu filho acabou de nascer, você recebe uma mensagem, seu marido recebe uma mensagem do anjo Gabriel, que vem visitá-lo de madrugada e diz: caro João, venho trazer uma notícia do céu. Pega a tua esposa e o teu filho que acabou de nascer e foge para a Bolívia, porque Mauro Mendes descobriu que ele nasceu e veio para acabar com a raça dele, porque ele tem certeza que quando esse menino crescer, ele vai tomar o governo do estado de Mato Grosso. E aí? Vai ou não vai? Isso aqui ainda é pouco perto do que aconteceu naquela época. Eles foram para um lugar completamente diferente. O Egito, um lugar pagão, não tinha religião, a religião de Israel, sem a família, abandonados mesmo, e por 7 anos, olha o desapego, olha o sofrimento. E depois, é claro, a morte de Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, né? Que entrega de Nossa Senhora, que desapego de Nossa Senhora. E maior ainda o seu desapego se manifestou quando Jesus disse para ela do alto da cruz: mulher, eis aí o teu filho. Como que dizendo: mulher, mãe, não olhe mais para mim, olhe para Ele. Olhe para Ele. Você que é mãe, você daria conta de parar de prestar atenção no seu filho que está sofrendo, para prestar atenção em outro guri que apareceu, que não está sofrendo nada, que está ali de boa, e o seu filho sendo morto na sua frente? Como que isso é possível? Como? E ela olhou, e ela acolheu. Com a morte, ressurreição e ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo aos céus, termina a segunda etapa de Nossa Senhora para começar a terceira etapa da sua vida, da qual nós temos pouquíssima informação. Sabemos que ela começou com Pentecostes, quando ela recebeu a plenitude do Espírito Santo lá com os apóstolos, e que ela terminou com a sua ascensão aos céus, como nós hoje celebramos. E por que Maria permaneceu na terra? O que ela ia fazer? Cumpriu a sua missão. Ela lutou pelo Messias em oração, na primeira etapa da sua vida, com o olhar todo voltado para Deus. Ela viveu para cuidar do Messias, enquanto ele, vivo e sendo seu filho, precisava da sua atenção. E agora, ele completou a missão dela, ele completou a missão dele. Mas não, ainda não. Jesus ainda está na terra, o Cristo ainda está na terra, e a igreja. E Maria precisa dar a atenção para a igreja, porque é o corpo do seu filho. Quantos anos ela passa dando atenção para a igreja? Não sabemos. Com quantas pessoas ela conversa? Não sabemos. Quem recorreu a ela para pedir ajuda? Não sabemos. Com certeza ela contou algumas coisas, como por exemplo o episódio do Evangelho de hoje, que ninguém sabia a não ser ela, o episódio da anunciação do anjo, que ninguém sabia a não ser ela, e tantas outras coisas. Todas as 3 etapas de Nossa Senhora, portanto, mostram o seu radical desapego deste mundo,
que não significa indiferença, hein? São coisas bem distintas. Porque Nossa Senhora era desapegada deste mundo, ela podia servir ainda mais este mundo. Ela tinha Deus como centro da sua vida, ela estava com a mira voltada para Deus Nosso Senhor. E essa é uma grande lição que ela pode nos ensinar no dia de hoje, é uma grande lição que nós podemos aprender desta festa no dia de hoje. E para que nós, meus irmãos, realizemos também em nós esse desapego que aconteceu com Nossa Senhora, um desapego que não vai acontecer na mesma intensidade, nos mesmos padrões de Nossa Senhora, porque, para começo de conversa, nós nascemos com o pecado original, fomos marcados pelos nossos pecados pessoais e tem muita desordem aqui dentro de nós, mas dá para começar e dá para lutar. O que é que nós precisamos fazer num primeiro momento é imitar ela, não só no desapego, mas especialmente na humildade. Eu não sou Deus, eu não sou o dono da minha vida, eu não sei aonde eu estarei no dia de amanhã, eu não sei o que fazer com o meu futuro, eu não sei como controlar todas as coisas que estão ao meu redor, muito menos eu posso fazer com que as pessoas que eu amo façam aquilo que eu estou pedindo para que elas façam. Ou seja, o meu poder é limitadíssimo, o meu conhecimento é limitadíssimo, a minha presença é restrita a um único lugar. Eu não sou onipotente, eu não sou onisciente, eu não sou onipresente. Não sou Deus, sou criatura e preciso dizer como Maria: eis aqui a serva do Senhor, eis aqui o escravo do Senhor. E então nós poderemos dizer como ela também, com muita humildade, aquilo que ela disse: a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva, ou olhou para a pequenez de sua serva. Maria não está se exibindo, ela sabe quem ela é. E depois ela diz: a partir de hoje, doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Por quê? Por que me louvarão no futuro? Por que me chamarão bem-aventurada? Por que dirão a mim: feliz és tu, ó Virgem Maria, mãe do Salvador? Por quê? Ela fez uma excelente profecia, porque de fato aconteceu. Mas porque os méritos são todos dela? Não, ela logo diz: porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Em outra tradução, o Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Então a humildade necessária para viver esse desapego, são essas duas coisas que eu gostaria que vocês gravassem no coração: a humildade e o desapego. A humildade necessária para viver esse desapego implica em duas coisas: em reconhecer que nós não somos Deus e não podemos lidar com a nossa vida do jeito que nós quisermos, mas ao mesmo tempo reconhecer que Deus é Deus, e que se nós nos colocarmos diante dele submissos à sua vontade, meus irmãos, nós veremos as maravilhas. Nós veremos o Todo-Poderoso fazer em nós também maravilhas. E então o nosso caminho será um caminho devagar, paulatino, de desapego daquilo justamente que nos impede mais a ir para Deus. E para a gente ter noção do que é que está nos impedindo, do que é que está nos prendendo, é bom procurar responder esta pergunta aí no fundo do seu coração: se fosse para eu morrer hoje, do que eu sentiria mais falta? Provavelmente está aí o foco maior da sua luta, para se desapegar. Não é para abandonar, não é isso. O pecado a gente abandona, é claro, com toda certeza, mas existem muitas outras coisas que não são pecado e nas quais o nosso coração está amarrado. E para finalizar, deixo vocês com uma imagem que ajuda a gente a compreender muito bem esse mistério. São João da Cruz diz para nós que a nossa vida é como a de um passarinho que está preso dentro de uma gaiola por vários cordões e que precisa ser livre, e que quer voar livre. O que é que ele tem que fazer? Cortar os cordões, um a um, ir se libertando de todos os cordões. Dá trabalho, custa tempo, é doloroso, mas ele tem em vista a liberdade dele. E ele corta, abandona os pecados mortais, abandona os pecados veniais, começa a ter uma vida séria de oração, arruma a vida, ordena a rotina, começa a colocar Deus em primeiro lugar e vive para o próximo. Já fez muita coisa,
mas pode ser que ele ainda tenha um cordão que prende a sua patinha na gaiola, só um. Ele pode até dizer: mas eu já lutei tanto, eu já cortei tantos cordões e ainda não consigo voar. Por que eu não consigo voar? Porque falta um. Falta um. Qual é o seu cordão? Ou quais são os cordões que estão te prendendo na gaiola deste mundo e te impedindo voar para Deus? Maria sempre foi um passarinho livre, e por isso, ao morrer, ela subiu cantando glórias a Deus. Olhemos o seu testemunho e peçamos a sua ajuda, porque viva, ressuscitada, de corpo e alma, com seu Filho Jesus, Ele que está conosco, traz também sua mãe. Ela está aqui. Recorramos a ela, ela nos ajudará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.